441. Eu espero a sua visita neste domingo a partir das 6 horas da tarde. Eu quero ler aqui a primeira pergunta de hoje, que nos foi enviada pelo Eli Garcia. Um abraço, meu amigo Eli, que Deus te abençoe. Ele faz aqui uma pergunta acerca de uma dúvida que ele tem a respeito deste hábito que está se tornando muito frequente hoje, do uso de piercings e tatuagens. E ele inclusive diz aqui que isto tem se tornado normal hoje. Este uso tem se tornado normal por muitos de nossos irmãos destas denominações chamadas neopentecostais, e não somente dessas, mas das tradicionais e ortodoxas também. E ele pergunta se há uma resposta bíblica para isso. Meu querido Eli, a prática do uso de piercings e tatuagens, principalmente aqui no Brasil, é uma coisa muito recente. Parece que nesses últimos anos, especificamente, quando eu digo recente, eu quero dizer essa massificação, do uso de tatuagens. As tatuagens não são recentes, mas esta massificação do uso delas é algo recente. Se nós buscarmos na palavra de Deus, eu acredito que temos aqui um verso que pode respaldar, não a proibição, eu não usaria essa expressão, mas pode respaldar um profundo questionamento acerca de se deve ou não ser usado piercings e tatuagens. Paulo, escrevendo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos nossos irmãos que estavam em Corinto, no capítulo 3 e no verso 16 e também o 17, ele diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos o templo do Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. O Espírito Santo passa verdadeiramente a morar dentro de nós. E aí Paulo diz: você não sabe que você é o templo onde habita o Espírito de Deus? E no verso 17, ele diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Apoiado nesta palavra de Paulo, é que eu digo que pode haver sim um profundo questionamento acerca do uso de piercings ou tatuagens. Porque entendemos que a aplicação desses adereços, elas trazem sim algum prejuízo ao corpo no sentido físico. Temos visto aí pessoas que deformam o seu corpo. Esses dias mesmo, a mídia estava publicando aí as imagens de uma mulher que queria se parecer com uma onça. Quer dizer, ela pintou o seu rosto com a pintura semelhante à de uma onça, fez os seus dentes semelhantes à de uma onça, os olhos semelhantes aos olhos de uma onça, os lábios, literalmente ela ficou completamente deformada. Ora, Paulo disse aqui: se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Como é que eu vou tomar a casa onde o Espírito Santo habita e destruir esta casa, deteriorar esta casa? O corpo precisa ser tratado. Por isso que nós somos a favor de uma boa higiene, dos que servem a Deus também procurarem
o auxílio da medicina, que é uma ciência nobre, porque há crentes que nem médico eles procuram. Não, Deus me cura, ou como se Deus fosse obrigado a curá-los. E nós sabemos que a medicina, inclusive, ou principalmente a medicina preventiva, nos auxilia em muito. Auxilia a que tenhamos mais anos de vida e com qualidade. Mas existem pessoas que são contrárias até a isso, estão também destruindo o templo onde o Espírito Santo habita. Então eu não entraria no mérito aqui de ser pecado ou não, de ser permitido ou não. Eu entraria no mérito de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele precisa ser preservado, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser muito bem alimentado. Até a questão da alimentação, né? Que existem pessoas que não dão valor a isto e vão destruindo o corpo. Então, meu querido Eli, eu acredito que tais práticas não são benéficas. Não questiono aqui se elas são legais ou não, mas não são benéficas. E o meu conselho a um crente, a um servo de Deus, a alguém que é o templo onde o Espírito Santo habita, que não use tais práticas. Até porque nós temos aí testemunhos de pessoas que aceitaram a Cristo e antes de aceitar a Cristo tinham essas práticas, eram adeptos a esses adereços e hoje se sentem até constrangidas, querendo tirar as tatuagens que fizeram, e algumas delas nós sabemos que há uma dificuldade de serem removidas. Deus abençoe, meu querido Eli. Seu corpo é templo do Espírito Santo, assim como o meu. A segunda pergunta de hoje foi nos enviada pelo Renato. Um abraço aí ao Renato, obrigado pela sua audiência. E a pergunta que ele faz está registrada no livro do Apocalipse. Eu já disse em programas aqui anteriores sobre Apocalipse que é um livro de difícil interpretação. Há muita simbologia, muita tipologia no livro do Apocalipse, sem desconsiderar aí que é um livro de um alto teor escatológico. Os versos aqui do meu amigo Renato diz o seguinte: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Esses versos, eles trazem uma referência muito interessante quando fala destes santos, destas almas que foram mortos por amor à palavra de Deus. É uma referência a todos os cristãos martirizados, desde da escrita do Apocalipse até a volta de Jesus Cristo, e em especial no período da grande tribulação. Eles estavam clamando, orando em defesa da justiça de Deus. Entendam que eles não clamam aqui por vingança, mas eles clamam pela justiça de Deus. Vingar aqui significa que o Senhor faça justiça a fim de que eles, os mártires, né, aqueles que foram martirizados, sejam julgados e então recebam o benefício da vida eterna, uma vez que eles morreram por amor a Cristo. O texto diz que eles estavam de vestes brancas, o que é uma referência clara à pureza
é uma referência à vitória. Eles, na verdade, estavam já vitoriosos, já recebiam ou já haviam recebido a vitória de Deus. Repousavam ainda por um tempo. Uma demonstração clara aqui de que a misericórdia de Deus ainda retarda um pouquinho o juízo final para que outras pessoas também sejam salvas. Aliás, é por isso que nós somos salvos, por misericórdia, né? Se não fosse a misericórdia de Deus, com certeza nós não estaríamos salvos. Se Deus não tivesse misericórdia de Deus, se não entrasse em ação a longanimidade de Deus que nos tolera, embora nós, sendo pecadores, somos tolerados pelo Senhor. Ele nos tolera, dando-nos um tempo para o arrependimento. Essa é a razão pela qual nós estamos salvos até agora. Então há aqui um pedido para que repousasse, ou antes que eles repousassem, Deus estava retardando um pouquinho o juízo, para que os malfeitores pudessem usufruir da oportunidade de se arrependerem. Sabemos que Deus está sim preocupado com a justiça. Deus é justo. Um dos grandes atributos de Deus é a justiça. E a Bíblia diz que Ele não se alegra com a injustiça. É lógico, Deus não poderia nunca se alegrar com a injustiça, uma vez que Ele é santo, que Ele é justo. Então Ele ama os que praticam a justiça. Há uma interpretação, meu querido Renato, dispensacionalista desses versos. As almas aqui martirizadas representam parte desses santos e da grande tribulação. E aqui se torna meio óbvio que todos aqueles que recebem a Jesus Cristo durante esta época, a época da grande tribulação, são martirizados. A salvação é alcançada através do esforço pessoal, o que é diferente hoje. Hoje nós somos salvos pela graça. Por isso que é muito bom nós aproveitarmos esse tempo da graça, esta época da graça, essa dispensação extraordinária que nós estamos vivendo, que é da graça. E esta dispensação, ela recebe um grande e forte apoio de sua santidade, o Espírito Santo, se assim eu posso dizer, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos anima, que nos coloca de pé, que nos ajuda a caminhar. Meu querido Renato, Deus te abençoe. Continue sim querendo informações acerca da palavra de Deus. E naquilo que estiver ao nosso alcance, conte com a ajuda deste humilde servo. Deus te abençoe. Nós vamos à terceira pergunta do nosso programa de hoje. É uma pergunta do André. Eu estou me reservando o direito aqui de não citar o nome completo, até porque não tem autorização dessas pessoas. Mas é o André que me enviou essa pergunta. Ele quer saber sobre a passagem do primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versos 7, 8, 9, 10, desse capítulo. Ele quer saber acerca da feiticeira de Endor, ou da médium de Endor, quando Saul vai consultar uma médium para receber uma orientação de Samuel. E o texto diz que quando Saul vai e encontra a mulher, ela pergunta o que ele desejava, eu estou simplificando aqui,
Ele até se disfarça para que a mulher não o reconhecesse, uma vez que a lei não admitia a atuação desses videntes, né? E o próprio rei Saul já havia ameaçado o exercício desse trabalho, dessas pessoas que exercitavam essa prática da mediunidade. O próprio Saul já havia ameaçado essas pessoas. E ele se disfarça para ir falar com a mulher. E a mulher então pergunta quem ela devia fazer subir, ou seja, subir do mundo dos mortos para falar com ela. E Saul diz: Samuel, versos 11, né, o verso 11. O verso 12 diz que quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. E o rei dá-lhe a garantia de que ela não sofreria nenhum dano por estar exercendo aquela atividade. Mas o que, na verdade, o André quer saber é como pode, ou como Deus pôde permitir que a feiticeira de Endor tenha feito subir Samuel do mundo dos mortos, já que Deus condena a necromância. Sem sombra de dúvidas, há uma condenação bíblica para isso, escriturística para isso. Mas existem algumas interpretações, meu querido André, acerca desta preocupação que você tem, que não é só sua, é de muitos. E eu vou tentar aqui dar a você algumas definições de algumas correntes de estudiosos da Bíblia, que na verdade são apresentadas, essas correntes são apresentadas, e diante delas nós podemos ter uma ideia do que aconteceu. Há uma corrente que afirma que Deus permitiu que o espírito de Samuel aparecesse a essa mulher. Foi uma permissão de Deus, se bem que Saul não viu Samuel. E a própria mulher disse ter visto, mas também poderia estar ali simulando uma visão para entreter aquele que o havia feito o pedido, que no caso era Saul. Mas alguns dizem que Deus permitiu que Samuel aparecesse à mulher. E esta permissão de Deus era até no sentido de confirmar o que pelo próprio profeta, pelo próprio Samuel, já havia dito a Saul, que ele morreria. E foi o que aconteceu. Uma segunda interpretação é que a mulher recebeu algum contato com um espírito diabólico na forma de Samuel. E ela mesmo foi enganada. Ela mesmo foi enganada por aquele espírito mau que tentou apresentar-se como se fosse Samuel. E nós sabemos que isto na necromância é muito usado, né? Nós vemos esses videntes que existem por aí, esses necromantes que existem por aí, eles dizem que recebem o espírito de alguém que morreu, e o diabo é tão sagaz, é tão sutil nas suas ações e artimanhas, que consegue até mudar a voz da pessoa para que ela tenha uma semelhança da voz daquele que morreu. Pode ter sido também uma situação parecida com esta. Terceiro, há uma outra corrente que diz que mediante o uso de poderes parapsicológicos, como a telepatia ou a clarividência, a mulher foi capacitada a perceber que Saul, na verdade, queria que Samuel se apresentasse. Então ela cria no próprio Saul este quadro mental de que era Samuel que estava ali. Nós sabemos que o diabo trabalha na mente das pessoas. É ali que ele trabalha, é ali que ele se infiltra para tentar levar as pessoas
a ações que desagradam a Deus e que às vezes destrói até mesmo a própria pessoa. Então pode ter sido isto que tenha acontecido. Mas independente dessas interpretações, a verdade é que, de certa forma, Saul teve que se convencer de que o que Samuel havia falado acerca dele, que uma batalha, uma iminente batalha, traria a morte, esmagaria as suas esperanças, destruiria a sua dinastia, daria fim ao seu reino através de uma derrota devastadora, deixaria a nação à mercê dos filisteus. Isto tudo estava se confirmando, porque Samuel já havia dito isto a Saul. O que nós devemos levar em conta aqui, meu querido André, é que a palavra de Deus, dita pelos seus profetas, elas não caem por terra e elas não perdem a validade. Talvez o que Saul queria saber é que, se uma vez que Samuel havia morrido, as palavras de Samuel já não teriam mais valor. Se esqueceu o incauto Saul que as palavras ditas por Samuel eram palavras reveladas por Deus, porque Samuel era um profeta de Deus, e as palavras de um profeta não caem por terra. Isto, porém, não dá a nenhum de nós o direito de usarmos desse expediente para querermos receber alguma palavra da parte de Deus. O escritor aos Hebreus diz que Deus antigamente falou aos homens pelos profetas, e hoje ele nos fala através de Jesus Cristo, o seu Filho. Nós não precisamos consultar cartomantes, nós não precisamos consultar necromantes, nós não precisamos consultar parapsicólogos para saber o que Deus tem para falar conosco. Nós temos hoje uma profecia viva, uma revelação viva, que se chama a palavra de Deus. Ela é uma revelação viva. A palavra de Deus está sempre à disposição daqueles que buscam nela uma orientação. Ela está sempre à disposição para dar uma saída, para mostrar o caminho, para dar uma revelação. A Bíblia, muito pelo contrário, ela condena a prática desse expediente. Ela não apoia em hipótese alguma esta consulta aos mortos, até porque biblicamente existe uma separação, existe uma distância muito grande entre os que morreram e entre aqueles que estão vivos. A parábola de Jesus Cristo, você se lembra muito bem, falando sobre o rico e Lázaro, mostra isso. Jesus deixou claro que não há comunicação entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Quando Jesus fala aquela parábola, e o rico ainda pede que Deus permita, o pai Abraão permita que Lázaro molhe a ponta dos dedos e venha aliviar o sofrimento dos seus lábios, da sua língua. O Senhor Jesus disse: não há como. O pai Abraão disse: não há como. Existe um abismo intransponível entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Nós consultamos a Deus, nós buscamos do Espírito Santo uma palavra reveladora, nós buscamos da palavra de Deus, ou na palavra de Deus, a revelação que nós precisamos. Deus te abençoe, meu querido André. Continue orando por nós. Nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, e há duas palavrinhas que eu gostaria de deixar a você. Primeiro, eu preciso da sua ajuda. Esta semana é uma semana decisiva para o nosso programa Fé em Ação.
Eu tenho dito isto sempre aqui no final do mês. Me perdoem, me tolerem, não me queiram mal por isto, continuem me amando por isto, mas eu preciso da ajuda de vocês. Você que deseja ser um parceiro fiel do nosso programa, você pode fazê-lo enviando a sua oferta aí para a Associação Fé em Ação, Banco Bradesco, agência 6250, conta 71.000-8. A sua ajuda é importante para nós e nós não podemos abrir mão dela, porque sem ela o nosso programa não conseguirá subsistir. E eu sei que ele tem sido de bênçãos para a sua vida. Onde você estiver, de qualquer parte do Brasil, do nosso estado, envie a sua ajuda, nós contamos com ela. A segunda informação que eu quero dar a vocês é que neste sábado eu vou estar ministrando a palavra de Deus lá em Santo Amaro, na Rua Maria Almeida do Prado 51, em Santo Amaro. É a sede do setor 6 do Ministério do Belém, lá em Dianópolis. Vou estar com meu grande amigo pastor Astrogildo Adolfo Américo, a partir das 7 da noite. Você que é da região de Santo Amaro, eu convido você para estar conosco. Eu quero conhecê-lo e abraçá-lo. Rua Maria Almeida do Prado 51, em Santo Amaro. Uma grande noite de bênção, de vitória, de poder e de milagres. Querido Pai, eu te louvo por aqueles que me assistiram no programa de hoje. Peço que o Senhor continue abençoando a cada um deles. As palavras que aqui dissemos, no intuito de poder ajudar algumas pessoas que têm algum interesse em buscar um maior conhecimento da palavra de Deus. Eu conheço e reconheço as minhas limitações, mas eu creio no poder da tua palavra e sei que o Senhor pode sim, com certeza, revelar aquilo que com palavras eu não consegui dizer. Pai querido, abençoa todos aqueles que nos ouvem, nos assistem, cooperam conosco, colaboram conosco, nos ajudam nos trabalhos, na igreja. Eu te louvo pela vida de cada um deles e peço que o Senhor ministre sobre eles a bênção da saúde, da alegria, do perdão, da prosperidade e do crescimento espiritual. Por hoje é só. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua preciosa audiência. Até semana que vem, segunda-feira, às 10 da noite. Bom final de semana. Deus te abençoe, meu irmão.